Olá a todos, eu sou Jacques Cunha do canal Med e estou aqui no Hospital de Azambuja ao lado do Dr. Antônio Carlos Pucci de Oliveira, urologista e emergencista do Hospital de Azambuja. Doutor, exatamente quantos anos exercendo a medicina, doutor Antônio? Exerço a medicina há 32 anos, feitos em dezembro de 2010. Doutor Antônio, o que é exatamente a urologia na medicina? A urologia é a especialidade que trata as doenças do rim, vias urinárias, bexiga, próstata e as doenças ditas do aparelho genital masculino. A urologia, assim, quais as principais áreas médicas, doutor Antônio, em que a urologia está relacionada? A urologia, na verdade, está relacionada a quase todas as áreas médicas, uma vez que o rim é um órgão extremamente importante no funcionamento do corpo humano. Em se perdendo a função renal, se perderão outras funções de outros órgãos do organismo. Portanto, é uma especialidade que mexe com toda a vida do indivíduo, né? Infelizmente são poucos os homens, as pessoas, vamos dizer assim, que procuram, né, que frequentam um consultório médico com regularidade. A grande maioria do público masculino ele só se preocupa com a saúde, não é mesmo, doutor? Depois, quando já está com algum problema, isso preocupa? Preocupa, porque a maioria das doenças, tanto na área da urologia como outras áreas médicas, elas são passíveis de prevenções, de diagnóstico precoce, de prevenção, de tratamento mais precoce, menos oneroso e menos traumático para os pacientes. E na urologia não foge dessa regra. Na verdade, os homens têm uma certa vergonha de consultar o urologista, desde que não seja problema de rim ou de bexiga. Em se tratando das doenças relacionadas ao aparelho genital masculino, normalmente existe uma certa resistência nas consultas. Certo, vamos conversar aqui, doutor, sobre a disfunção erétil. É um assunto polêmico para a maioria dos homens. Disfunção erétil. Pesquisas apontam que mais de 10 milhões de pessoas sofrem com esse problema. Quais as pessoas, doutor, mais propensas a esse quadro? Diabetes, hipertensão, quais seriam? Aí abre um leque extremamente grande. Eu diria que não são 10 milhões de pessoas, eu diria que são 20% dos homens adultos têm algum tipo de problema de função erétil. Seja ela ou por doença associada, diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, esclerose múltipla, as doenças neurológicas que têm algum tipo de afetação de coluna lombar, e tem as doenças na disfunção erétil extremamente relacionadas à questão do estresse. Do estresse. Eu ouvi dizer que existem certos medicamentos que podem vir a provocar a disfunção erétil. Isso é verdade? Seria uma verdade? Isso é verdade. Os antipertensivos, quase que todos eles têm algum impacto na função erétil. Os antidiabéticos quase todos têm. Os ansiolíticos têm uma gama enorme que tem interferência direta na libido do homem. Seria assim um efeito colateral do efeito colateral do medicamento. Mas seria uma coisa assim momentânea? Não, isso é persistente enquanto existe o uso, vai ter o problema. E o tratamento para a disfunção erétil existe? Qual seria o tratamento correto, doutor? A primeira coisa é achar a causa básica. Se for uma causa orgânica, agir em cima da causa orgânica. Se for um hipertenso, de repente uma troca de medicamento, o diabético uma troca de medicamento, o paciente que está em uso de ansiolíticos por períodos prolongados, muitas vezes uma simples troca do medicamento traz algum benefício. Mas isso não é uma regra e nem todos os pacientes são beneficiados com uma simples troca de medicamento. Existe assim uma prevenção para a disfunção? Não existe uma prevenção. A não ser naqueles casos das disfunções eréteis relacionadas ou correlatas ao ambiente de trabalho do paciente ou o grau de estresse que esse indivíduo possa ter. Certo, doutor Antônio. Outro assunto bastante polêmico, né? Muita gente tem medo, é o fantasma. Próstata. O que é o câncer de próstata, doutor? O câncer de próstata é um adenocarcinoma. A próstata é uma glândula que está situada logo abaixo da bexiga e abraça a uretra masculina. O que é o câncer de próstata? É
proliferação exagerada de algumas células, principalmente da cápsula da próstata, que levam, em alguns casos, à obstrução, quer dizer, a dificuldade do indivíduo para urinar, mas na maioria das vezes nós detectamos o câncer de próstata já pelas metástases. É um câncer extremamente silencioso, ele não traz sintomas claros e objetivos que levem o indivíduo a procurar o urologista no primeiro momento. Então, o que é importante no câncer de próstata? Mais uma vez, voltamos a bater na questão da prevenção. Acima dos 40 anos, todo homem deve passar por um urologista pelo menos uma vez por ano para se submeter a um teste de sangue, que é o PSA, e um toque retal. Certo. E qual a incidência do câncer de próstata, doutor? De 3 a 4 da população masculina, de 3 a 4% da população masculina. Quer dizer, é um câncer que atinge, na maioria das vezes, indivíduos acima de 60, 65 anos, essa é a maior prevalência, e como eu disse, é um câncer silencioso e que muitas vezes a descoberta desse tipo de tumor é feita já pela metástase, quer dizer, o câncer já à distância. quer dizer, os sintomas dele... São pobres. Diferentemente da hiperplasia benigna de próstata, que é uma próstata que cresce exageradamente, mas de maneira benigna, onde temos ali sintomas ricos, com dificuldade para urinar, com o paciente tendo necessidade de levantar várias vezes à noite, com diminuição do jato urinário, diminuição da força do jato, e isso traz o paciente ao consultório com maior frequência e facilidade. No câncer, muitas vezes, essa sintomatologia rica não está presente. Sim. Aí, mais uma vez, voltamos à importância da prevenção. Da prevenção dos exames constantes. Exames constantes, anuais e consecutivos a partir de 40 anos. Doutor Antônio, hoje qual seria a melhor maneira de diagnosticá-lo? O câncer de próstata, hoje com o advento do PSA, que é um antígeno prostático, nós conseguimos essa detectação bastante cedo, porque ele é específico para o câncer de próstata. Em algumas outras situações ele pode estar elevado, mas em havendo uma elevação entre 4 e 10% no PSA, entre 4 e 10 no valor total do PSA, deveremos seguramente submeter esse paciente a uma biópsia de próstata, além do toque retal, que é feito no exame de rotina, em consulta rotineira de consultório. Os fatores de risco seriam, então? Fatores de risco, basicamente, tabagismo, hereditários, e, na verdade, não tem assim um fator preponderante que possa levar ao câncer de próstata. Certo. Outro assunto que a gente queria já esclarecer com o doutor Antônio Pucci seria o trato urinário. O que são problemas do trato urinário, doutor? Os problemas do trato urinário, como eu te disse, o trato urinário começa no rim, vem pelo ureter até a bexiga faz parte do trato urinário e da bexiga até o exterior, a uretra. Então, todos os problemas que estão neste trajeto são doenças do trato urinário. As mais comuns são as infecções urinárias, os cálculos renais e ou de bexiga, que são as doenças que mais aparecem. Aí nós temos aí o câncer de bexiga, o próprio câncer de rim, câncer de próstata, enfim, são as doenças próprias do trato urinário. Cálculo renal, doutor, ele pode vir causar futuramente um câncer de rim? Não, não existe relato nesse sentido. Tá, e muitos problemas assim do trato urinário, eles podem ser tratados com sucesso? Qual seria a forma? Depende da doença, mas basicamente todos podem ser tratados com sucesso, mesmo os tumores. O tumor renal é detectado numa fase inicial, um tumor não muito grande, encapsulado, quer dizer, dentro ainda do rim, a própria cirurgia de retirada do rim é curativa. A próstata é a mesma coisa. Uma próstata com um tumor pequeno, encapsulada, quer dizer, dentro do núcleo da próstata, a cirurgia, a prostatectomia radical é curativa, ela em si. Sim. É evidente que hoje, com o advento da quimioterapia mais moderna, menos agressiva, todos os pacientes com algum grau ou com algum tipo de tumor do trato urinário são submetidos em tratamento complementar à quimioterapia. Muito bem. E quais os tipos de exames, assim, doutor, mais frequentes para o diagnóstico da doença? Os exames, nós sempre partimos dos exames mais comuns. Quer dizer, o exame de urina, o exame de sangue, o hemograma, no caso da busca do câncer de próstata, um PSA. O ultrassom hoje é um exame largamente utilizado para detectar lesões expansivas ou não dentro do trato urinário. E aí partimos, se houver alguma necessidade, para os exames um pouco mais sofisticados, quais sejam a tomografia computadorizada, a própria ressonância,
e os exames da medicina nuclear. Certo. Estamos aqui conversando com o doutor Antônio Carlos Pucci Oliveira, né? Ele é urologista e emergencista do Hospital de Azambuja. Doutor Antônio, para finalizar então, um recado do senhor para aquele cidadão que já chegou nos seus 40 anos de idade sobre o exame de próstata. O exame de próstata é extremamente simples, não há motivo para nenhum pânico ou pavor de procurar o urologista. Ao chegar no consultório, a primeira coisa que o urologista vai pedir em termos de prevenção é o exame de sangue, é o PSA. Na volta, no retorno da consulta, normalmente se procede um toque retal. É o exame indolor, inócuo, não traz nenhuma dificuldade para o paciente, não traz nenhum malefício à realização do toque retal. Portanto, é um exame comum, hoje colocado como rotineiro nas consultas de urologia. Certo, então, doutor Antônio, obrigado. Eu e que até agradeço, a próxima obrigado. no Canal Med.